Vamos falar sobre um assunto que, nossa, assusta muita gente: a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma daquelas doutrinas que geram muito medo, né? Mas hoje a gente vai deixar um pouco de lado os mitos e mergulhar no que as fontes bíblicas realmente indicam sobre esse pecado que Jesus disse que simplesmente não tem perdão. E essa é a pergunta de US$ 1.000.000, a que assombra muita gente. A resposta, segundo as fontes que a gente está usando, não é um grande mistério psicológico, não. É algo bem mais concreto e, talvez por isso mesmo, bem mais alarmante. A gente costuma ouvir umas garantias pastorais que acalmam o coração, né? Coisas do tipo, é só morrer sem crer. Ou, se você está preocupado com isso, relaxa, você não cometeu. O problema é que as fontes que analisamos dizem que essas ideias não só não têm uma base bíblica forte, como também podem criar uma falsa sensação de segurança, desviando o foco do perigo real. E é aqui que a chave vira. A perspectiva muda completamente. O pecado imperdoável não é sobre um sentimento, uma intenção escondida ou um estado do coração. É um ato objetivo, um crime que se comete com a língua. E olha só que interessante, Jesus diz essa frase no exato contexto em que ele está advertindo sobre a blasfêmia. Ele basicamente estabelece um princípio jurídico. No tribunal de Deus, as palavras que saem da nossa boca são as provas decisivas. Então, o ponto central é este: a blasfêmia é julgada pelo conteúdo do que foi dito, e não pela sinceridade ou pela ignorância de quem falou. É uma declaração objetiva, que no fim das contas difama a obra de Deus. Isso pode acontecer de duas maneiras principais. A primeira é a clássica, aquela dos fariseus: ver um milagre e dizer, isso é obra do diabo. A segunda é mais sutil, mais moderna: ver um milagre e dizer, isso é fraude, ou isso é só histeria coletiva. Ambas as atitudes, segundo a fonte, insultam o espírito da mesma forma. Agora a gente entra num ponto bem polêmico. As fontes apresentam um argumento forte de que uma crença teológica específica, o cessacionismo, pode, sem querer, funcionar como um campo de treinamento para blasfêmia. Essa imagem de um gasoduto é bem poderosa. A ideia aqui é que o cessacionismo, aquela crença de que os dons miraculosos pararam lá atrás com os apóstolos, não é só uma teoria. Ele pode funcionar como um sistema que ensina as pessoas a falar com um certo desprezo sobre as obras do Espírito, quase que por hábito. E é assim que o hábito se forma. O sistema fornece um vocabulário pronto, um tipo de desprezo respeitável. São frases que parecem prudentes, que soam teológicas, mas que na prática treinam a língua a responder com ceticismo e rejeição a qualquer manifestação que pareça sobrenatural. Isso nos leva a uma pergunta bem séria. Lá em Mateus 12, Jesus diz: quem não é por mim é contra mim. A fonte argumenta que, quando se trata da obra do Espírito, não existe meio termo. O silêncio, a neutralidade, não são opções seguras. Elas já colocam a pessoa do lado da oposição. Certo, mas e a sinceridade? E se alguém realmente acredita que está defendendo Deus ao atacar o que considera ser um erro? Bom, para essa objeção, o testemunho do apóstolo Paulo é apresentado como a resposta definitiva. Aqui a gente vê o contraste bem claro. A crença comum é que a boa intenção protege, mas o argumento da fonte é que a culpa é objetiva. O tribunal de Deus não julga o que a pessoa achava que estava fazendo, mas o que as palavras dela realmente disseram sobre a obra do Espírito. E esta aqui é a prova-chave. O próprio Paulo se chama de blasfemo, mesmo admitindo que fez tudo por ignorância. Percebe? Ele não usa a ignorância para anular o crime. Ele a apresenta como a razão pela qual recebeu misericórdia. O veredito de blasfemo permaneceu. Outro mito que cai por terra aqui, aquela ideia de que se a pessoa está preocupada com o pecado, isso é prova de que ela é inocente, é tratado como um teste psicológico que não tem fundamento no texto bíblico. A segurança não viria dos nossos sentimentos, mas de alinhar o que falamos com a verdade. Conforme a gente se aproxima do final, a mensagem central fica bem nítida. Palavras têm um peso eterno. O que é dito sobre a obra do Espírito Santo é registrado e é julgado com uma finalidade, terrível. Então, por que Jesus ensinou uma doutrina tão assustadora? O propósito não seria criar um tormento psicológico, seria para restaurar um temor reverente a Deus, para proteger a honra da sua obra e para nos forçar a vigiar cada palavra que dizemos sobre as coisas sagradas. E voltamos ao ponto de partida. Essa frase de Jesus fecha todo o argumento. Não são os sentimentos, nem as intenções. No final das contas, as palavras que saem da boca são as evidências que ou justificam ou condenam. E isso nos deixa com uma reflexão final bem sóbria.
Se cada palavra dita sobre a obra de Deus é uma prova com peso eterno, a única questão que realmente importa é com que cuidado, com que humildade e com que temor nós falamos sobre o que é divino.